crianças! Tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa aula 16 de língua portuguesa do segundo e do terceiro ano. Eu sou a professora Alessandra e não posso deixar de dar aquele recadinho para você. Lavem bem as mãos e fiquem em segurança. Não esqueçam! Vamos organizar os materiais que vamos utilizar na aula de hoje? Você vai precisar hoje do seu caderno, do lápis, da borracha e do apontador. Vou dar um tempo para você se organizar e a gente já volta para fazer os nossos registros. Então, tudo organizado? Então vamos registrar as informações da aula de hoje no nosso caderno. Não esqueça, coloque a data de hoje, aula 16 e LP de língua portuguesa, assim como nós fazemos em todas as nossas aulas. Um tempo para você registrar essas informações e logo a gente começa. Tudo devidamente anotado no caderno? Então vamos relembrar o que fizemos na aula anterior. Nossa aula anterior brincamos muito, não foi mesmo? Nós fizemos o jogo Toca do Coelho. Vocês completaram um percurso lá no caderno de vocês. Se lembram? Brincamos também com palavras do texto. Nós fizemos a leitura de várias palavras e colocamos todas elas dentro de um saco para fazer um sorteio. No sorteio, saiu a palavra toca. Recordam? Nós refletimos sobre os significados da palavra toca. O terceiro ano escreveu frases com o significado dessa palavra. E nós também trocamos letras. Trocamos as consoantes da palavra, formando outras, e também o segundo ano trocou as vogais da palavra, formando a palavra taco. E nós fizemos a reflexão sobre o significado dessa palavra. Também brincamos com a palavra brincadeira que foi sorteada lá, lembram? A gente trocou, tirou palavra de dentro dela, colocou outras e formamos várias palavras. Vocês formaram ainda as palavras passadeira
mamadeira e torradeira. Nossa, quanta coisa, não é mesmo? Vamos agora relembrar os textos que nós lemos nas aulas anteriores. Desde o comecinho que eu comecei a trabalhar aqui com vocês, nós falamos do coelho, não foi? E lemos vários textos sobre coelhos. Vamos relembrar quais eram? O primeiro foi o texto Coelho Maluco, lembram? E o segundo? Me ajudem na leitura. Lembrem que tem um sinal no final da frase, tem um ponto de interrogação. Então, qual é a entonação para a nossa leitura? Temos que ler em forma de pergunta. Vamos lá? Coelho come cenoura? Mais uma vez, só vocês aí em casa agora que eu estou ouvindo. Vamos lá? Isso mesmo, muito bem. E o último texto que nós lemos foi Coelhinho sai da toca. Lembram o que cada um desses textos é? Um deles é uma curiosidade. Nós lemos várias informações para responder a uma curiosidade que nós tínhamos. O outro é uma regra de brincadeira. E o outro é uma piada. Conseguiram lembrar qual deles que é cada um? Então, agora você vai fazer o seguinte. Com o seu dedinho, você vai brincar de ligar o título do texto com o que ele é. Aí no ar mesmo, se você puder chegar pertinho da tela, você chega perto da tela e passa o dedinho. Se você não conseguir, faz no ar mesmo onde você está, imaginando que você está ligando o título do texto com o tipo de texto que ele é. Vamos lá? Primeiro você vai fazer isso com o título Coelho Maluco. Está fazendo? Confere lá comigo se você fez certinho. Isso, o texto Coelho Maluco é uma piada. Muito bem. O próximo, faça o mesmo com o texto Coelho come cenoura. Põe o dedinho lá e liga ele ao gênero de texto que ele é. Isso, ele é uma curiosidade. E o coelhinho sai da toca? Ficou fácil, né? Só sobrou a regra de brincadeira. Muito bem, ligamos todos. Coelho maluco é uma piada, coelho come cenoura é curiosidade e coelhinho sai da toca é uma regra de brincadeira. Agora vocês vão ver aí na tela de vocês os 3 textos que nós trabalhamos. Ai, professora, mas a letra está muito pequenininha, não dá para ler. Agora a gente não vai precisar fazer a leitura desses textos, é só para vocês enxergarem eles inteirinhos de uma vez só. Observem esses textos, eles estão na ordem em que nós lemos na sequência das nossas aulas. Primeiro a piada, depois a curiosidade e a regra da brincadeira. Olhem aí, lembram? Agora olhem lá no texto do meio, Coelho come cenoura. Lembram daquela aula em que eu deixei tudo colorido no fundo e que nós usamos 4 cores para marcar os parágrafos? Isso mesmo, destacamos os parágrafos. Então, nós estamos vendo aí na tela que o texto Coelho come cenoura é organizado em parágrafos. Dos outros textos que vocês estão vendo, quais deles também são organizados em parágrafos? Tem mais um. Estão pensando? Isso mesmo, é a piada Coelho Maluco. Também é organizado em parágrafos. Se o Coelho Maluco e Coelho come cenoura são organizados em parágrafos e ele está um pouquinho diferente do texto Coelhinho sai da toca, como é a organização desse texto Coelhinho sai da toca? Estamos pensando, vamos lá, não é em parágrafos, está diferente, vejam lá. Sabe como chama essa organização? Organização em tópicos. Não tem aquele espacinho marcando o parágrafo, está organizado em tópicos. Primeiro eu vejo os materiais, os participantes e a maneira de brincar. E a maneira de brincar também está uma embaixo da outra, tem um sinalzinho marcando os passos, mas não tem parágrafos.
Entenderam a organização desses textos? Então, vamos brincar de ligar novamente. Olha lá. De um lado está escrito parágrafos e do outro, tópicos. Com o seu dedinho lá, liga parágrafos no texto, que é organizado em parágrafos. São 2. Vamos no primeiro. Vamos lá? Isso! Coelho maluco organizado em parágrafos. Tem mais um. Vamos lá? Dedinho, ligando. Isso! Coelho come cenoura, também é organizado em parágrafos. E o que sobrou? Tópicos, que é o texto. Liga lá. Coelhinho sai da toca. Muito bem. Nossa, quanta coisa estamos pensando sobre os textos, quantas coisas aprendemos. Tem mais uma coisa ainda para a gente relembrar. Vamos lá? Estão gostando dessa brincadeira de ligar? Então, mais uma vez vamos ligar. Temos lá os 3 títulos dos textos que lemos. Apareceu uma caixinha dizendo assim: instruções para a realização de uma brincadeira. Qual será desses textos que tem essas instruções para a realização de uma brincadeira? Estão lembrados? Sim, né? Vamos ligar então? Coelhinho sai da toca. E o próximo, o que será que vem para a gente descobrir, para a gente ligar? Informações sobre a alimentação dos coelhos. Qual dos nossos textos que tinha informações sobre a alimentação dos coelhos? Vamos ligar? Dedinho próximo à tela, dedinho no ar, vai lá. Coelho come cenoura? Ah, já está craque em ligar, não é mesmo? E então, o último. Qual é o texto que apresenta uma situação engraçada provocada por um coelho? Ah, fácil, professora. É o texto Coelho Maluco. Muito bem. Continuando lembrando dos textos que nós lemos, dos títulos deles. Coelho Maluco, Coelho come cenoura, Coelhinho sai da toca. Todos esses títulos fazem referência a apenas um coelho, não é mesmo? Mas vamos pensar, e se fosse mais de um coelho? Ia mudar a escrita desses títulos, não iria? Então vamos lá. Vamos pensar como ficariam esses títulos se fosse mais de um coelho? Temos 2 coelhinhos agora. Vamos reescrever o título da piada, o primeiro texto que nós lemos. Coelhos malucos. Observem a escrita do título como ficou. Coelhos malucos. O que eu tive que acrescentar nas palavras? Isso mesmo, a letrinha S. Coelhos malucos. E o segundo título, o título da nossa curiosidade, era Coelho come cenoura? Vamos pensar agora em mais de um coelho. Olha como ficou. Coelhos comem cenoura. Eu acrescentei o S na palavra coelho e eu tive que acrescentar a letrinha M na palavra come, porque é comem, coelhos comem. Por que não mudou nada na palavra cenoura? Porque a gente está pensando apenas no coelho, é mais de um coelho, não é mais de uma cenoura. Então, coelhos comem cenoura, certo? Agora, crianças, é a vez de vocês. Vocês vão registrar a atividade no caderno. Assim como nós fizemos o título da piada, o título da curiosidade, agora vocês vão mudar o título da regra de brincadeira, pensando que é mais de um coelhinho. Vou dar um tempo para vocês e vocês vão registrar aí no caderno como fica o título pensando em mais de um coelho. Combinado? Eu volto já com a resposta.
E então, conseguiram? Registraram como fica o título pensando em mais de um coelho? Vamos conferir então? Observem na tela. Coelhinhos saem da toca. Olha lá, a professora deixou em vermelho o que a gente precisou mudar na frase, nas palavras. Então, era um coelho, agora são coelhinhos. Acrescentei apenas o S. A palavra sai mudou bastante. Um coelhinho sai. Dois coelhinhos saem. Saem. Então, eu acrescentei, tirei o I e coloquei o E e o M na palavra. Coelhinhos saem da toca. Certinho? Conferiram bem? Não foi fácil depois que nós pensamos? E agora vocês fizeram a de vocês. Vamos pensar mais um pouquinho sobre palavras que estiveram muito presentes nas nossas aulas. Leiam lá comigo. Coelho, cenoura. Mais uma vez. Coelho, cenoura. Vocês estão observando que essas palavras começam com a mesma letra? Que letra é mesmo? Isso mesmo, muito bem, letra C. Mas quando nós falamos coelho, cenoura, qual a diferença dessa letra C nas duas palavras? Isso, elas têm sons diferentes quando eu pronuncio as duas, apesar de eu escrever com a mesma inicial, o som que elas têm são diferentes, não é mesmo? E isso acontece em muitas palavras da nossa língua. Então agora nós vamos realizar uma atividade pensando em palavras que têm a letra C. Já vou dar uma dica, não serão apenas no começo. Teremos sílabas no meio da palavra também, em que vocês vão ter que pensar na letra C. Então, eu vou fazer o seguinte. Lá no caderno de vocês, vocês vão construir uma tabela como a que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Façam uma linha no meio da página e de um lado escrevam coelho e de outro lado escrevam cenoura. Certo? Depois eu vou ditar palavras que vocês vão ter que ir encaixando nessa tabelinha. Agora eu vou dar um tempinho para vocês construírem a tabela no caderno e eu volto com o ditado. Estou aguardando vocês.
A tabelinha está pronta no caderno? Vamos começar então? Eu vou explicar para você como faz. Eu vou falar a palavra e você tem que me dizer em qual coluna nós temos que encaixar, pensando no som da palavra. Um exemplo primeiro. Essa não está valendo para escrever no caderno. Cebola. Falei cebola. Se eu fosse escrever cebola aí na tabela, em que coluna, embaixo de qual palavra eu escreveria? Isso, embaixo de cenoura, porque o som do C é igual em cenoura, certo? Então, vamos lá. Primeira palavra, pensem junto com a professora. Mercearia. Mercearia. Era uma palavra lá do primeiro texto que nós lemos. Em qual coluna eu vou escrever mercearia? Isso mesmo, na coluna da cenoura. Então, eu vou escrever mercearia embaixo de cenoura. Tempinho para você registrar a palavra mercearia no seu caderno. Registrou mercearia? Próxima palavra. Toca. Toca. Prestaram atenção no som do C? Toca. É o mesmo som de coelho. Então, onde vamos registrar? Embaixo de coelho. Vejam lá. Toca. Agora é sua vez de registrar no seu caderno. Aguardo o seu registro. Já temos duas palavras, mercearia e toca. Vamos para a próxima? A próxima palavra é círculo. Círculo. E, professora, mas a palavra círculo tem duas letras C. E agora, onde a gente vai colocar? Então, nós vamos combinar assim. Você vai pensar apenas no som do primeiro C, lá do começo. Círculo. Círculo é igual ao som de cenoura. Então, vamos registrar a palavra círculo embaixo de mercearia. Já temos cenoura, mercearia e círculo nessa coluna. Faça o seu registro e a gente já retorna com a próxima palavra.
Já fez seu registro? E agora, qual será a próxima palavra? Vou ditar. Doce, doce. Pensaram? Doce. Isso, mesmo som de cenoura, mercearia e do primeiro C do círculo. Então, vamos escrever doce embaixo da palavra círculo. Doce. Registrem no caderno de vocês. Vamos ler as palavras que estão na coluna da cenoura? Cenoura, mercearia, círculo, doce, que foi a última palavra que você registrou. Vamos à próxima? A próxima palavra é corda. Corda. Qual é o som da letra C na palavra corda? Isso, é o mesmo som do C do coelho e do C da toca. Então, escrevam a palavra corda embaixo da palavra toca. Vamos lá? Registrando no caderno. E agora vamos à última palavra do nosso ditado. A palavra é procure. Procure. Olha lá, o C está no meio da palavra. É a segunda sílaba. Procure. Qual é o som dessa letrinha C? Exatamente, o mesmo som de coelho, de toca e de corda. Então, registre a palavra procure no seu caderno embaixo da palavra corda. E então, conseguiram anotar as palavras? Vamos fazer a leitura das palavras da coluna do coelho?
Acompanhe a leitura da professora lá em casa. Coelho toca, corda e procure. Certo? Tudo devidamente anotado? Então, vamos dar continuidade? Enquanto vocês faziam o registro das palavras do ditado, a professora preparou aqui um jogo, um dominó. Mas o meu dominó é um dominó de palavras. Vocês já brincaram de dominó? Como é que nós brincamos de dominó? O dominó tem uma regra. Nós vamos encostando peças que façam correspondência uma com a outra. Se for um dominó de quantidades, eu vou encostar uma peça que tem a mesma quantidade na outra. Se for um dominó de cores, também vou encostar as mesmas cores, e assim por diante. Mas o meu dominó é um dominó especial, é um dominó diferente, é um dominó de palavras. E vocês vão me ajudar a descobrir qual é o segredo desse dominó, certo? Vejam aqui. Eu vou tirar as peças aqui e vou mostrar para vocês. Olhem aqui. Eu tenho um coelhinho e a palavra lado, certo? Vou voltar aqui a minha peça. Na sequência desse dominó, eu tenho duas palavras. Doce, maluco. Doce, maluco. Lembram da outra palavra? Que é essa daqui? Está escrito lado. E a palavra doce está encostada na palavra lado. Por que será? Qual será a regra desse dominó? Por que eu pude encostar a palavra doce na palavra lado? Estão pensando? Lado, doce. Vou falar de novo, eu acho que você já percebeu. Lado, doce. A sílaba final desta palavra é a mesma sílaba inicial da próxima. Descobriram qual é a regra? Sílaba final, sílaba inicial. Eu já mostrei essa peça aqui para vocês. Aqui está escrito maluco. Olha a sílaba final. Maluco. E aqui a próxima peça do meu dominó. Coelho. Maluco. Coelho. Sílaba final, co. Sílaba inicial, co. Aqui eu tenho apenas um desenho de que representa um coelhinho. Então, eu encostei o outro coelhinho aqui. A próxima palavra é a palavra cenoura. Cenoura. Olha o som final, a sílaba final. Cenoura. Cenoura. E a próxima pecinha que eu tenho é essa aqui. Ração. Ração. Do lado eu tenho a palavra intrigado. Intrigado. Lembram dessa peça? Cenoura. E essa aqui? Ração. Ah, professora, mas o som dessa sílaba é diferente. É mesmo? Cenoura. A sílaba é R-A. Ração. A sílaba também é R-A. É a mesma sílaba. Porém, aqui na palavra cenoura, esse R tem um som mais fraco. Eu falo cenoura. Quando o R está aqui no comecinho da palavra, ele tem um som mais forte. Então, ele fica ração, certo? Aqui, a palavra intrigado. Olha o som final, a sílaba final. Intrigado. Qual é a última sílaba?
Do, professora. Isso mesmo, é a sílaba do. E agora vem um desafio para vocês. Prestem atenção. Eu tenho 3 peças aqui, certo? Essa é a peça número 1, peça número 2 e a peça número 3. Vocês terão que escrever no caderno, registrar lá no caderno de vocês, qual é a sequência de peças que eu tenho que colocar aqui no meu dominó. Qual é a próxima peça que eu vou encaixar? A próxima e a próxima, as 3. Vai aparecer na tela para vocês as peças com os números 1, 2 e 3. Então, registre no seu caderno qual é a sequência que eu vou colocar aqui no nosso quadro. Depois que vocês pensarem, eu volto e a gente conclui o nosso dominó. Combinado? E então, conseguiram descobrir qual é a sequência das peças que eu vou usar para completar o meu dominó? Vamos lá? A professora precisou reorganizar aqui a disposição das peças para que coubesse aqui no nosso quadro, certo? Mas elas não mudaram de lugar, né? Continuaram encostadinhas nas mesmas que nós tínhamos colocado antes. Vamos ver então. Aqui era a palavra intrigado, certo? Intrigado. Qual é a última sílaba? Do. Então, agora a palavra tem que começar com do. Qual é a palavra que começa com do? Isso, era a peça de número 2. Então, lá no caderno de vocês, a primeira peça da sequência é a peça 2. Eu vou colocar a palavra dono encostadinha aqui na palavra intrigado. Terminou com do, começou com do. Certo? O que eu tenho aqui? Um coelhinho. Então, eu vou encostar outro coelhinho. Tenho coelhinho aqui e tenho coelhinho aqui. Qual será a próxima? Temos que pensar já nas palavras seguintes. Então, eu vou colocar a peça de número 3 aqui encostadinha, ó. 3. Vou encostar ela bem aqui embaixo para caber a próxima. Então, fiquei com a palavra ela.
ela. Qual é a última sílaba de ela? Sílaba lá. E a palavra que começa com lá é a palavra lavanderia. Isso mesmo, então essa é a última peça do nosso dominó. Vou encostar ela aqui, ó. Ela, lavanderia. E terminamos assim o nosso dominó de palavras, então. Como ficou a sequência no seu caderno? 2, 3, 1. Conferiu? Isso mesmo. Gostaram de mais essa atividade com palavras? Bem divertido, não é mesmo? Então, crianças, foram muitas atividades que realizamos, nos divertimos muito, brincamos muito com as palavras e com certeza aprendemos muito juntos, não é mesmo? Na próxima aula, a professora Ana Lúcia estará de volta. Estão com saudades dela? Ela também está com saudades de vocês. Eu vou para minha casa agora e vou continuar planejando muitas atividades e atividades divertidas para que a gente aprenda muito juntos. Em breve, eu estou aqui com vocês novamente. Abraços, fiquem bem, fiquem em segurança e até a próxima!